E aí, pessoal, beleza? Estou aqui para gravar para vocês uma videoaula sobre a tabela periódica. É um assunto importante para vestibular e é bom a gente saber, tirar informações a respeito da tabela. Tem várias informações, eu quero ser objetivo, mas te passar as informações necessárias para que você possa ir estudando esse assunto importante que é a tabela periódica, tá ok? Então começa agora o nosso assunto de hoje, que é tabela periódica. Você fala tabela, mas o Miguel fala bela. Muito bem, queridos. Essa é a melhor tabela periódica do mundo, porque é a tabela que eu fiz, né? É a tabela periódica do Floquinho. Pode ver que lá no nome, lá em cima, tá tudo escrito com elementos químicos, ok? Essa tabelinha tá bem completa e eu quero através dela te dar algumas informações, algumas dicas de como interpretar a tabela periódica. A primeira coisa importante é lembrar que a tabela periódica está em ordem crescente de número atômico, porque é um número atômico, Z, que é igual a P sempre, é ele que indica e caracteriza um elemento químico, ok? Nessa minha tabelinha, em cima está a massa atômica ao lado do elemento e embaixo está o número atômico, tem uma legenda aí. Então a tabela está em ordem crescente de número atômico, vai do elemento de número 1 até o elemento de número atômico 118. Queridos, agora falando em famílias e período, a imagem de cima ela vai mostrar os períodos da tabela periódica. A tabela tem 7 períodos que indicam o número de níveis ou camadas que o elemento tem. Então, por exemplo, quem está no primeiro período tem apenas uma camada. No caso, seria o hidrogênio e o hélio. Quem está no quarto período teria 4 camadas. Então, os períodos, no sentido horizontal, indicam o número de camadas que o elemento tem. No sentido vertical, são as famílias. Nós temos a numeração, que é a imagem de baixo, de 1 a 18, que é a nomenclatura da IUPAC, que numera as colunas de 1 a 18, que são as famílias. A nomenclatura de família A e B é a nomenclatura mais antiga e no Brasil a gente usa ainda. Então a primeira coluna é chamada de família 1A, a segunda coluna família 2A. Você pulando para a direita da tabela, você vai ver que tem a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0. As famílias A elas ficam nos extremos da tabela. No meio da tabela, nós temos a família B. São 10 colunas, então começa com família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Três famílias são chamadas de 8B, depois termina com 1B e 2B. Então a família A, que é chamada de representativos, eles estão nos extremos da tabela. A esquerda e a direita da tabela são os representativos. No meio da tabela, que é a família B, nós temos elementos de transição, tá ok? A família A da tabela periódica, ela recebe alguns nomes. Então, a família 1A está lá em cima na minha tabela, está bem pequenininho, mas acho que você deve enxergar. A família 1A é chamada de metais alcalinos. Alcalino quer dizer formadores de base. A família 2A é chamada de metais alcalinos terrosos. Depois, você pulando para a direita, continuando a família A 3A, a 4A, a 5A não tem nome específico, mas a gente se refere sempre ao primeiro elemento. Por exemplo, família 3A, chamada família do boro. Família 4A, chamada família do carbono. Família 5A, do nitrogênio. Então, se refere ao primeiro elemento. A família 6A já tem nome, chamada de calcogênios. A família 7A é chamada de halogênios. E a última coluna é chamada de família dos gases nobres. Esses nomes é muito bom você saber. A família 3B da tabela periódica é a primeira coluna do meio da tabela. Se você olhar o elemento 57, o bário é o 56, está na família 2A. A partir de 57, vai de 57 a 71. Esses elementos foram colocados na parte de baixo, chamada série dos lantanídeos, vai de 57 a 71. E no sétimo período, na parte de baixo, né, seria do 89 até o 103, eles foram colocados também na parte de baixo, que seria a série dos actinídeos, né? Então, assim, foi feita essa separação porque todos esses elementos pertencem à família 3B da tabela periódica. Então, esses elementos foram colocados na parte de baixo. Na verdade, a tabela periódica tem... A família 3B tem 32 elementos, tá? Então, dos 57 a 71 está na parte de baixo, chamada série dos lantanídeos. Depois, nós temos a série dos actinídeos, que
Então, no sétimo período, na parte de baixo, que vai do 89 até o 103, ok? Com relação aos estados físicos, nós temos a tabela periódica, os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Nessa tabelinha que você está vendo, a imagem não está muito boa, mas aqueles que estão com símbolos em amarelo são os gasosos. Então fica à direita da tabela, são os gases nobres mais alguns, e mais o hidrogênio que está à esquerda. Nós temos apenas 2 líquidos, que é o bromo, número atômico 35, e o mercúrio, que é 80. Os demais estão no estado sólido. Isso seria bom também guardar. Voltando à minha tabela, com relação às cores de fundo de cada elemento, nós vemos que aqueles que estão de laranja são chamados metais, e a grande maioria da tabela periódica. Os que estão de roxo são os semimetais, né? Aquela linha que está de roxo são os semimetais. À direita da tabela, que estão com verde mais claro, seriam os ametais, e a última coluna seria os gases nobres. Então, os metais têm algumas propriedades características, com alto ponto de fusão, ebulição, bom condutor de calor, eletricidade, brilho. Os ametais já não têm mais nenhuma dessas características, e os semimetais têm propriedades variáveis, ok? Então, por exemplo, a frase que eu dou para os semimetais é assim, ó, que é o roxinho aí. Burro, silêncio, o jegue está assistindo o SBT, pô. É bem ruinzinha, né? Mas é uma forma de você guardar, tá bom? Bom, pessoal, agora partindo para o final, eu vou deixar para uma outra gravação, uma segunda parte da tabela periódica, poder falar sobre subníveis, que é muito importante, e sobre as propriedades periódicas. Então, as últimas informações de hoje é o seguinte. Os elementos até o número atômico 92, que é urânio, que está no 7º período na família 3b, são chamados de elementos naturais, até o 92. Acima de 92, eles são chamados de elementos artificiais. Se você reparar, existem algumas exceções de elementos artificiais que estão antes do urânio. Então, os elementos que estão acima do urânio, de 92 para cima, 93 para cima, na verdade, são chamados de transurânicos, 93 até 118. E alguns elementos, na verdade, costuma-se indicar 4 elementos que estão antes do urânio, que é o tequnécio 43, o promécio 61, o astato 85 e o frâncio 87, são artificiais que estão antes do urânio. Então, eles são chamados de cisurânicos. Então, de novo, aqueles que são artificiais, que estão depois do urânio, são chamados de transurânicos, 93 para cima. E o 43, 61, 85 e 87, que estão antes do urânio, são chamados de cisurânicos, mas também são artificiais. E a última informação, os elementos que estão a partir de Z igual a 84, acima de Z igual a 84, são chamados elementos radioativos. Então, todos os elementos que são acima de 84, certo? Que é o polônio, inclusive os cisurânicos também são classificados como elementos radioativos. Essas são as informações da primeira parte da tabela periódica, espero que você tenha gostado, ok? Depois eu vou gravar a segunda parte para terminar essas informações. Bom estudo, um abraço a todos. Tem um resumo também da tabela que eu vou soltar para você, imprime ele, vai preenchendo, depois também teremos uma lista de exercícios sobre isso. Abraço!